Uma mulher linda, exuberante, cheia de poder. Assim era descrita Dulce Veiga, uma artista considerada como promissora, como cantora e atriz. Mas que um dia desaparece, some, sem deixar nenhum rastro. 20 anos depois, um jornalista é encarregado de achar o paradeiro dela. E isso é o que veremos hoje em Onde Dará Dulce Veiga, de Caio Fernando de Abreu. Oi, sortudos! Eu sou o Dutra e esse é o Vale da Leitura. Primeiro, claro, eu vou pedir para vocês darem joinha nesse vídeo, se inscreverem no canal se vocês não são inscritos, compartilhar com os amigos esse vídeo, me seguir nas redes sociais do Trinha Felipe e Vale da Leitura. Onde Andará Dulce Veiga vai contar a história de um jornalista fracassado que começa a trabalhar num jornal não tão popular assim e que sua primeira matéria é entrevistar uma banda que está em ascensão com um futuro promissor. Lá ele descobre que a vocalista dessa banda é filha nada mais e nada menos do que da Dulce Veiga, uma cantora que ele entrevistou no início da carreira e que sumiu, desapareceu há 20 anos atrás. Isso faz com que ele acabe criando uma crônica sobre essa cantora. Essa crônica, lógico, vai fazer um maior sucesso entre os fãs esquecidos da cantora e faz com que esse jornalista ele acaba sendo encarregado de saber por onde anda essa cantora, o que ela anda fazendo, por que ela sumiu, por que ela desapareceu. E meio achando impossível essa missão que foi dada a ele segue essa jornada. Ao longo da história a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a filha dela e acaba conhecendo outros personagens, como o ex-marido da Dulce Veiga, a melhor amiga dela na época em que ela sumiu e outras pessoas. Toda a história ela é contada em primeira pessoa por esse jornalista que não é identificado, a gente não sabe o nome dele, e os capítulos são divididos justamente pelos dias da semana. E esses capítulos eles são apresentados através do presente, o narrador contando, e também alguns flashbacks de como ele conheceu a cantora e também conflitos internos do protagonista, principalmente sobre sua sexualidade, logo depois que ele conhece um cara chamado Pedro, que entra na vida dele, faz com que ele se apaixone e depois some. Já quase no final do livro a gente descobre o porquê do Pedro ter sumido da vida dele. E essa procura pela Dulce Veiga acaba mexendo muito no psicológico dele, tanto que ele começa a ter alucinações vendo ela onde ela não tá. Só que a gente acaba percebendo que essa busca pela Dulce Veiga não é simplesmente qualquer busca, é uma busca dele mesmo, dele encontrar um sentido na vida, principalmente depois que esse Pedro abandona ele, porque ele realmente fica muito abalado com esse abandono. Só que envolvendo a Dulce Veiga chega um momento da história que a gente não quer saber onde ela está, mas também saber o motivo dela ter sumido. Porque a história passado e presente se passa entre as décadas dos anos 60 e 80, uma época em que o plano de fundo era a ditadura militar, onde era comum as pessoas sumirem por motivos políticos e ideológicos. Tanto que chega um momento da história que a gente se pergunta se esse não foi um dos motivos dela ter desaparecido. O Caio Fernando de Abreu ele usava muito desses temas polêmicos nas suas histórias, ele não estava nem aí. Ele era um homossexual assumido na época da ditadura militar, tanto que ele teve que pedir exílio na Europa por um tempo. Mas nunca fez com que ele deixasse de falar sobre isso. Em Onde Andará Dulce Veiga ele também vai falar de um assunto bastante polêmico para a época, a AIDS. Uma preocupação constante dos personagens na história e também do protagonista, já que os anos 80 foi o auge dessa epidemia. As informações sobre a AIDS, que doença era, como se pegava, eram quase nulas e matou milhares. O medo ele era constante. Se a gente procurar depoimentos de homossexuais que viveram naquela época e conseguiram sobreviver, a gente vai se deparar com histórias bastante tristes de pessoas que perderam seus melhores amigos por essa doença. Mas se eu não me engano, no livro a palavra AIDS é citada apenas uma vez. Das outras vezes que ele fala sobre essa doença, ele fala de uma forma bastante implícita. O passado é uma cilada. Não há presente nem nada. O futuro está demente. Estamos todos contaminados. Como falei, o protagonista ele sente muito medo em relação a isso. E isso acabou gerando comparações com o autor, o Caio Fernando de Abreu.
Porque, pra quem não sabe, o Caio Fernando de Abreu, ele tinha AIDS quando faleceu em 1996. E falam que na época em que ele escreveu o livro, entre 85 e 90, ele já sabia que possuía o vírus da HIV. Em 2008 fizeram uma adaptação para o cinema, como protagonistas a Maitê Proença, Carolina Dickmann e Heriberto Leão. Eu não assisti porque simplesmente não achei para download. Eu não queria assistir mesmo. Fiquei muito chateado realmente por não ter achado para assistir, porque eu adoro fazer uma comparação entre a obra do livro e a obra do cinema. Onde Andará, Dulce Veiga, é um livro bastante erótico, digamos assim. O Caio Fernando, ele erotiza muito seus personagens, ele erotiza de uma forma que eu achei simplesmente sensacional, porque ele consegue erotizar desde chefe da revista, que aparentemente é um cara machudo, quem sabe até homofóbico, desde uma criança de 14 anos, que é o vizinho dele, que já se traveste, até um colega de trabalho que vem falar sobre Jesus, a palavra de Deus. Ele conseguiu erotizar e eu fiquei tipo, oi? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, né? Curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, me seguir nas redes sociais do Trinha Felipe, Vale da Leitura. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau, fui! Aquele gif que eu vi que eu achei sensacional, o cara dançando, aí...